A condição para Neymar ser convocado, Real Madrid mira zagueiro do Borussia e Atlético coloca expectativa em Simeone. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Boletim Weiner. Tite se recusa a tirar foto. Nós vamos iniciar essa edição do Boletim Weiner falando sobre uma atitude do técnico Tite que está no Cruzeiro que não pegou nem um pouco bem. O Cruzeiro jogou nesse final de semana e, na saída do estádio, um jovem com a camisa do Flamengo tentou abordar o Tite para tirar uma foto com ele. O que é normal, não é porque ele torce para o Flamengo que ele não vai querer tirar uma foto com o técnico do Cruzeiro, técnico do Palmeiras, técnico do Corinthians. Isso é normal dentro do futebol. Às vezes ele não é só um torcedor do Flamengo, ele é um fã do futebol em geral. Eu mesmo torço para um time e já tirei foto com vários outros jogadores de outras equipes, treinadores, ex-jogadores. E nesse caso aqui, por que a reação do Tite não pegou bem? Porque o jovem quis colocar o celular para tirar foto com o Tite e quando o Tite viu que o garoto estava com a camisa do Flamengo, ele foi e falou: "Não, Flamengo não." Eu até entendo que o Tite tenha tido uma passagem ruim, frustrada pelo Flamengo, só que o que esse jovem tem a ver? Ele só quer tirar uma foto. Uma coisa seria se ele quisesse tirar a foto e estivesse querendo zoar o Tite, desrespeitar. Aí sim faria sentido o Tite ter essa postura e se recusar a tirar a foto. Agora, ele agir dessa maneira eu não achei legal. Ele não é obrigado a tirar foto com ninguém, mas ele agir dessa maneira é escroto, concordam? O Tite, ele é um treinador que ele foi muito vitorioso, especialmente nos tempos de Corinthians. Chegou a um patamar de seleção brasileira. Então ele, sendo um ex-treinador da seleção brasileira, não pode tirar foto com um torcedor do Flamengo? Qual que é o sentido disso? Eu vou falar para vocês sobre uma situação que aconteceu exatamente nesse final de semana para comparar com a atitude do Tite. Quem acompanha a edição de ontem do Boletim Weiner viu que eu fui no jogo do Corinthians nesse final de semana. Eu trabalhei como imprensa no jogo entre São Bernardo e Corinthians pelo Paulistão. E quando eu estava atrás do gol, eu fiquei lado a lado com o Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, que jogou também no Flamengo, ele estava pela transmissão da Cazé TV. E especialmente no intervalo, como deu uma parada ali nas gravações, basicamente todo mundo que estava ali atrás do gol, o pessoal que trabalha no jogo, o pessoal que trabalha na ambulância, todo mundo quis fazer fila ali para tirar foto com o Marcelinho Carioca. Eu não fiz isso porque eu estava respeitando o espaço dele também. Eu tenho muito esse lado de deixar o cara de boa. Mas eu estava olhando ali, pessoal da ambulância, pessoal que trabalha no estádio, todo mundo fazendo fila para tirar foto com o Marcelinho. E podem ter certeza que não necessariamente todos que estavam ali fazendo fila para tirar foto com ele eram corintianos. E mesmo assim o Marcelinho atendeu com muito respeito e muita atenção todos eles, fazendo foto, tirando vídeo. E isso é o que se espera de um cara grande, um cara que tem currículo e que é admirado por muita gente. O Tite não tinha que levar como uma ofensa um torcedor do Flamengo querer tirar uma foto com ele, e sim como um elogio. É algo positivo. Ainda nessa linha de você tirar foto com um torcedor de outro time, o Zico, que também é ídolo do Flamengo, ele quando viu o meu pai com o boné do Palmeiras, ele não quis não cumprimentar meu pai, não tratar o meu pai bem quando ele viu meu pai. Ele viu meu pai com o boné do Palmeiras, foi lá e brincou com o meu pai, tratou o meu pai na maior humildade. Então tá aí a distorção da maneira como alguns agem e como o Tite está agindo. Desnecessário. Mirassol perde invencibilidade. No domingo, uma grande invencibilidade do futebol brasileiro caiu. O Mirassol perdeu a sua invencibilidade de 24 jogos jogando no Maião, no seu estádio. E olha que dentro desses jogos de invencibilidade tinham jogos contra Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. O Mirassol foi o time a ser batido jogando no Maião no Campeonato Brasileiro do ano passado. E essa invencibilidade acabou caindo bem na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, com o Mirassol perdendo para a Portuguesa pelo placar de 2-1. Se já não bastasse ter perdido a invencibilidade, o Mirassol ainda não conseguiu se classificar para fase de mata-mata, para as quartas de final. Acabou ficando pelo caminho, tendo uma campanha até abaixo do esperado. Mirassol, o time de Série A, que se reforçou bastante para essa temporada, acabou conseguindo apenas 2 vitórias em 8 jogos.
E o que está acontecendo com o Mirassol agora é uma coisa que eu já tinha projetado para vocês no final de 2025. Não que o Mirassol agora esteja numa crise gigante. Só que aquele time que fez sucesso em 2025, aquela base de jogadores, pode colocar aí que 70% deixou o clube. Por quê? Porque eles tinham contratos curtos, contratos na maioria de 1 ano. Então eles se destacaram e foram para outras equipes, receberam propostas melhores. Cito alguns casos aqui. Chico da Costa voltou de empréstimo para o Cerro Porteño, acabou indo para o Cruzeiro. O James, zagueiro, foi jogar no Fluminense. O Danielzinho, meio-campo, que era capitão da equipe, foi jogar no São Paulo. Então foram muitos casos. E o Mirassol agora tem basicamente um time novo para a temporada de 2026. Vive uma reconstrução. Então mesmo que eles tenham mantido algumas peças e o técnico Rafael Guanais, é uma equipe diferente. Até eles pegarem o conjunto, vai levar um tempinho, é normal. E outra coisa também que eu sempre tinha alertado em relação ao Mirassol. Uma coisa é você fazer uma boa campanha e você conseguir jogar um bom futebol quando não existe expectativa nenhuma em cima de você. Outra coisa é você corresponder quando esperam algo. E no caso do Mirassol, depois de fazer uma campanha onde eles se classificaram para a Libertadores, é claro que existe muito mais expectativa do que no começo do ano passado. Concordam? Semifinais do Carioca definidas. As semifinais do Campeonato Carioca já estão definidas. E detalhe, diferente do Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca são jogos de ida e de volta. Os duelos serão entre Vasco e Fluminense, Flamengo e Madureira. Nesse contexto aqui, Fluminense e Madureira farão as partidas de volta nas suas casas. Eu sempre bato na tecla aqui que partidas de ida e volta favorecem as melhores equipes. Com essa análise, na minha opinião, os finalistas do Carioca serão de novo Flamengo e Fluminense, que já tem sido uma final histórica, sim, um clássico nesses últimos anos. E pensar que em determinado momento do Campeonato Carioca, o Flamengo foi cogitado para disputar o quadrangular da parte de baixo da tabela. É aquilo que eu falei para vocês, o Flamengo tem muita qualidade, muitas peças boas. Eles só precisam pegar um pouco de ritmo de jogo para naturalmente essa qualidade começar a sobressair. Darwin Núñez faz valer titularidade. Quem acompanhou os últimos vídeos do canal, especialmente na semana passada, viu que o atacante uruguaio do Al Hilal da Arábia Saudita, o Darwin Núñez, ex-Liverpool, ele acabou de certa forma se dando mal. Por quê? O Al Hilal, o time dele, contratou o Benzema, ex-jogador do Real Madrid, que estava no Al Ittihad. Só que para eles inscreverem o Benzema, que é francês, eles teriam que ocupar uma vaga de estrangeiro. Então alguns dos inscritos atuais teriam que ser removidos. E quem foi o escolhido para ser removido? Exatamente o Darwin Núñez. Apesar de existir a expectativa de que o removido seria o Marcos Leonardo, atacante brasileiro. Só que o Al Hilal acabou tomando essa decisão. E com o Darwin Núñez ficando fora da lista de inscritos para a disputa do Campeonato Saudita, isso significa que ele só está apto para jogar os campeonatos continentais, no caso, a Liga dos Campeões da Ásia. Isso permite que ele dispute apenas 7 jogos no máximo até o fim da temporada. Isso caso o Al Hilal chegue na final da competição. Caso contrário, ele disputará menos partidas ainda. O que é preocupante para um jogador que no meio do ano estará com o Uruguai na Copa do Mundo. É pouco ritmo de jogo. Mesmo assim, ele entrou em campo ontem exatamente pela sua primeira partida depois de todo esse acontecimento, na Liga dos Campeões da Ásia, e ele fez valer a sua titularidade. Darwin Núñez marcou os 2 gols da vitória do Al Hilal por 2-1 sobre o Al Wahda dos Emirados Árabes pela última rodada da fase de classificação. Com esse calendário e sem poder disputar a Saudi Pro League, o Darwin Núñez vai jogar basicamente uma vez por semana, isso quando ele não jogar no máximo uma vez a cada 2 semanas. Alguns vão argumentar que ele está vivendo a vida dos sonhos, porque ele ganha muito bem na Arábia Saudita, e não vai ter a necessidade de jogar praticamente a cada 3 dias. Só que aí entra o lado também da ambição do jogador. O jogador do alto nível, ele não quer só ganhar dinheiro. Ele quer sim ganhar dinheiro, mas ele quer também estar jogando, sendo importante e tendo ritmo de jogo. O cara tem o lado dele de senso competitivo. Barça perde liderança da La Liga. Ontem aconteceu algo que eu não imaginava. O Barcelona perdeu a liderança da La Liga. Se vocês acompanharam vídeos anteriores meus falando sobre a La Liga, eu já colocava o Barcelona como campeão dessa temporada. Exatamente porque o Barcelona apresentava um futebol muito melhor que o do Real Madrid,
E o Real Madrid vive ainda, querendo ou não, muitas oscilações, muitas instabilidades. Mas acreditem, o Real Madrid conseguiu ultrapassar o Barcelona e assumir a liderança. O Real venceu a Real Sociedad no jogo de domingo e o Barcelona ontem enfrentava o Girona fora de casa para poder reassumir a liderança. Real estava com a liderança provisória. E o Barcelona acabou pipocando em jogo decisivo. O Barça tomou uma virada pro Girona jogando fora de casa e perdeu por 2-1. O maior culpado por essa derrota certamente é Lamine Yamal, que acabou perdendo uma oportunidade cara a cara e ainda desperdiçou uma penalidade cobrando na trave. Com isso, o Real Madrid é o novo líder da competição, mesmo com altos e baixos, e agora tem 2 pontos de vantagem sobre a equipe catalã. 2 pontos é uma vantagem que o Barcelona ainda tem totais condições de recuperar, de ir atrás, mas só o fato de eles perderem a liderança para o Real Madrid em uma rodada já liga um sinal de alerta gigantesco. Vocês viram o caos que foi, até então, esses últimos meses do Real Madrid, e mesmo assim, tropeçando, com vários problemas, com troca de treinador, eles conseguiram ultrapassar o Barça. Atlético põe expectativa em Simeone. Ainda no futebol espanhol, vamos falar agora sobre o Atlético de Madrid. O Atlético é um time que, em geral, não tem muita cobrança. Toda temporada que eles iniciam, o que o Simeone conseguir tá de bom tamanho. Porque todo mundo sabe que na Espanha o Atlético não é favorito em comparação a Real Madrid e a Barcelona. Tanto em termos de time, quanto de estrutura, quanto de investimento. Só que isso pode mudar para a temporada que vem, porque o Atlético está colocando real expectativa de que o Simeone possa ganhar alguma coisa. De acordo com o portal da Touchline, o Atlético de Madrid acredita que com os reforços que ele teve recentemente, ele pode sim vencer algum título já nessa temporada. Eles realmente acreditam que ele pode vencer uma Copa do Rei. E caso ele levante algum troféu nessa temporada, eles pretendem renovar o contrato dele. Eles querem renovar com o Simeone porque acreditam que ele é capaz, dentro de 2 anos, de montar um time competitivo para tentar vencer a Liga dos Campeões. Lembrando que o Atlético de Madrid já bateu na trave na Liga dos Campeões em 2 oportunidades com o Simeone. Eles, há praticamente 10 anos atrás, 13 anos atrás, perderam 2 finais para o Real Madrid. Claro que o Atlético vai alimentar essa expectativa, porque o Simeone tem uma moral absurda por lá e eles estão, de fato, gastando muito dinheiro nas últimas janelas. Só que eu não vejo o Atlético como um time favorito, capaz de vencer La Liga em 2 anos ou a Liga dos Campeões. Para mim, o Atlético é um time bem inferior a outras equipes que eu vejo atualmente no cenário europeu. O título que, na minha opinião, o Atlético de Madrid poderia ganhar se disputasse seria uma Liga Europa, que aí já é um segundo escalão do futebol europeu. O Atlético não tem chegado para jogar a Liga Europa. Geralmente está conseguindo se classificar para a Liga dos Campeões. Real Madrid mira zagueiro do Borussia. Essa notícia aqui, ela é um complemento das notícias de ontem, que eu trouxe no Boletim Weiner e depois de noite no Mercado da Bola. O Real Madrid deverá liberar 2 dos seus zagueiros para a temporada que vem. Antônio Rüdiger e Davi Alaba. 2 ótimos zagueiros, mas que já ultrapassaram a marca dos 30 anos, têm tido problemas no departamento médico e têm contratos apenas até o fim da temporada. Então o Real cogita não renovar com eles e eles iriam embora do clube de graça, a custo zero. Planejando peças de reposição para o seu sistema defensivo, o Real tem interesse na contratação de um zagueiro que está no Borussia Dortmund. Informação do portal Fichajes é de que a equipe do Santiago Bernabéu mira a contratação do zagueiro alemão Nico Schlotterbeck, que joga no Borussia Dortmund. Já não é de hoje que o Real Madrid tem interesse no zagueiro de 26 anos. Ele já é um alvo desde quando ele mesmo enfrentou o Real Madrid na final da Liga dos Campeões em 2024. Zagueiro de boa imposição física, que vai muito bem na bola aérea e tem boa saída para o jogo. Especula-se a possibilidade de ele ser negociado com o Real Madrid por volta de 50 milhões de euros. O Nico Schlotterbeck é um zagueiro que, na minha opinião, traria uma boa solidez defensiva para o Real Madrid. Ele é um cara que toma bem conta do sistema defensivo, orienta bastante. O Real Madrid precisa de um jogador com esse perfil. Eles têm formado uma dupla de zaga nas últimas semanas com o Hausen e Asensio, que é uma zaga que, com todo respeito, não tem condição de ser titular do Real Madrid. E até por isso, o Real Madrid é um time que ele é constantemente agredido pelos rivais. E só não toma mais gols porque o Courtois salva. Já falei sobre isso em outros vídeos também. Mesmo que o Rüdiger seja agora um jogador mais velho, que tem enfrentado lesões, a zaga do Real Madrid fica muito mais segura quando ele está
do que quando Haaland e Asensio estão jogando juntos. Então, nesse sentido, acho que valeria muito a pena o Real Madrid ir atrás do Schlotterbeck, que tem de fato muita qualidade. Gosto do futebol dele. A condição para Neymar ser convocado. O Neymar fez sua primeira partida na temporada de 2026 nesse final de semana. E claro que o simples fato de ele voltar aos gramados, estar em campo, já alimenta aquela expectativa de vermos ou não Neymar na seleção brasileira. Ancelotti anunciará sua próxima lista de convocados no dia 16 de março, que será para os amistosos contra França e Croácia, no final de março. E aí depois nós já teremos a convocação final, pensando na Copa do Mundo. E todos estão na expectativa de saber se o Neymar será ou não convocado, porque até este momento ele não esteve presente em nenhuma lista do Ancelotti. Tudo que teve até então foram elogios do Ancelotti ao Neymar, dizendo que todos já conhecem a qualidade do Neymar, que o Neymar precisa estar bem fisicamente, mas até então não foi convocado. Agora vem informação do jornalista Rodrigo Matos, do UOL, deixando bem claro qual é a condição do Ancelotti para convocar o camisa 10 do Santos. De acordo com o Rodrigo Matos, o Ancelotti já definiu com a sua comissão que o Neymar só será convocado se estiver mesmo 100% fisicamente. Se não estiver 100%, não vai ser convocado nem para os amistosos e muito menos para a Copa do Mundo. O Ancelotti já bate nessa tecla da questão física do Neymar há bastante tempo. Inclusive já disse por mais de uma vez que o Neymar não precisa ser testado em questão de qualidade. O que ele precisa é estar apto, estar bem fisicamente. E essa informação foi agora confirmada de novo pelo Rodrigo Matos. E tem agora um complemento. O Ancelotti só vai convocar o Neymar se ele estiver 100% mesmo, porque ele não tem grande simpatia pela pessoa do Neymar. Então, se o Neymar quiser ser convocado, vai ter que mostrar serviço, mostrar que está realmente pronto. Não pode estar pela metade, 70%, tem que estar, na verdade, 200%. O que o Ancelotti dá a entender com esse pensamento dele, com essa filosofia em relação ao Neymar? Que o Neymar não estará na Copa do Mundo ou na seleção brasileira pelo simples fato de ser o Neymar, de ter os números que ele tem, de ter o nome pesado que ele tem. O Ancelotti quer ver desempenho. Eu, em partes, concordo com o Ancelotti. Nós não podemos ter um jogador pela metade na seleção brasileira, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vale ele testar o Neymar, que seja agora nos amistosos de março, para que o Ancelotti possa ver de perto a condição clínica e física dele. O Neymar terá poucos jogos pela frente para poder convencer o Ancelotti de que deve ser convocado agora para os amistosos de março. Vamos ver como que será o rendimento dele pelo Santos nessas próximas semanas. Já tem um bom desafio no final de semana. Santos enfrenta o Novo Horizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Jogo fora de casa, que vai ser na casa do Novo Horizontino, gramado seco, adversários chegando duro, como aconteceu nesse final de semana, onde o zagueiro Isla do Velo Clube poderia até ter quebrado o tornozelo do Neymar. Então, muitas dificuldades do Neymar para tentar chegar nessa Copa do Mundo. Agora eu queria saber de você, aqui nos comentários, a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!